Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um TV Mãos à Obra. Dessa vez vamos falar sobre um tema importantíssimo, a questão da acessibilidade. A arquitetura inclusiva, que desenvolve o projeto pensando em cada um dos moradores de uma casa, respeitando os limites, dando autonomia e liberdade para uma pessoa com algum tipo de deficiência, por exemplo, seja ela psíquica ou motora. Mas é importante pensar em acessibilidade também do lado de fora da casa, do comércio, que acontece nas ruas. Por isso, a gente foi conhecer de perto o trabalho de um arquiteta que se especializou em desenvolver projetos de calçada acessível e, olha, tem facilitado e muito a vida dos pedestres. Em vários pontos da cidade, uma simples caminhada pela calçada se torna um desafio. Buracos, raízes de árvores expostas, entulhos, são alguns dos obstáculos no caminho dos pedestres. Essa questão do buraco é fogo mesmo. E entulho, obstrução mesmo da calçada por lixo, por papa-metralha, eu vejo muito isso. Raíssa é arquiteta e cicloativista. Por sentir na pele os problemas de mobilidade do dia a dia, decidiu dedicar mais tempo no seu escritório aos projetos de acessibilidade de calçadas. Uma calçada acessível, ela não deve ter nenhum obstáculo, não deve ter desníveis, né? Ela deve ser toda nivelada para que uma pessoa de cadeira de rodas possa transitar com conforto, uma pessoa com carrinho de bebê, sem correr o risco de tropeçar, né? Uma calçada sem buracos, essas coisas todas. E a largura mínima dessa faixa livre de obstáculos é de 1,20 m, mas o ideal é que seja pelo menos de 1,5 m. Há um ano, reformou toda a calçada, que fica na frente do prédio da Associação dos Delegados de Pernambuco, na Rua da Aurora. O local foi nivelado e ganhou piso tátil e blocos intertravados. O diferencial da calçada é que a gente escolheu realmente utilizar os pisos táteis nessa calçada. Ela não tem desnível nenhum. Antes ela tinha um desnível para a entrada de 7 centímetros. A gente conseguiu vencer esse desnível com uma rampa que não é rampa, muito suave. Então a pessoa está andando, nem sente que está havendo uma elevação ali na entrada. E da própria calçada para a edificação histórica, a gente não precisa nem de rampa, nem de degrau. A ADEP fez a parte dela. É esperar agora que os vizinhos sigam o mesmo exemplo. Afinal, a responsabilidade da manutenção de uma calçada é do proprietário do imóvel. A prefeitura tem o papel de observar se a calçada está ok e notificar os imóveis que estão mantendo calçadas em condições inadequadas e até multar. Então as multas aí podem chegar até R$ 2.500. O que eu estou vendo é que o governo está começando a realizar algumas obras de requalificação em algumas vias principais, como a Barão de Souza Leão, a Gervásio Pires, a Rua do Príncipe. E eu acho que isso também está sendo bacana para incentivar, né? A gente tem visto lá no escritório, já é o 3º projeto de calçada que chega para a gente. Foi um prédio aqui em São José, esse daqui e outro na Boa Vista. Eu estou achando que está havendo uma mudança de cultura das pessoas e a gente está valorizando mais a mobilidade ativa e o caminhar. Para quem tiver alguma dúvida sobre a questão de como construir a calçada, pode constar a norma NBR 9050, mas também pode entrar em contato com o setor chamado CAMU, que é a Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana daqui do Recife, atrelado, né, à Secretaria de Mobilidade, e o pessoal pode super atender. Eles estão elaborando uma cartilha muito legal que devem estar lançando aí para todo mundo se inspirar. Uma casa acessível é uma casa segura, onde os riscos de queda e acidentes são bem menores. Mas para isso é importante ficar ligado em algumas dicas, tomar certos cuidados, principalmente num local considerado mais perigoso, o banheiro. Olá, eu sou Antônio Rodrigues, eu sou terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia e vou mostrar para vocês como o banheiro acessível deve ser para evitar acidentes. Então a primeira dica em relação ao banheiro acessível começa pela porta. Ela tem que ser corrediça, porque a gente tem uma área maior de circulação, de espaço aqui dentro, principalmente para o cadeirante. A segunda dica que é importante para o banheiro é a altura em relação à pia. Ela tem que ser vazada, ela é menor, a altura menor, ela tem que ser vazada para a cadeira de roda ela entrar aqui. Na hora que ela entra, ela permite aproximar o paciente ou o idoso cadeirante a lavar as mãos, né? Então é importante que seja vazado. E a terceira dica que a gente orienta é em relação à alavanca.
né? A alavanca ela permite que o paciente, mesmo com algum problema na mão, ele consiga abrir e fechar qualquer torneira. A outra dica importante é em relação às barras de apoio. Então a gente tem que ter essas barras para facilitar. É aquele paciente que está cadeirante, que pode ficar em pé, então ele pode segurar aqui, ou pode segurar nessa barra também aqui na frente. Então é aquele paciente também que tem condições de sentar no vaso. E ele vai apoiar tanto para levantar, ele pode levantar segurando ou aqui. O piso também é importante a gente avaliar e perceber que ele é antiderrapante. Então, a gente tem que garantir essa aderência do pé com o piso. Isso vai me ajudar a prevenir uma queda. Então, vai evitar o escorrego, ou seja, que é muito comum a gente escorregar no banheiro. Então, uma dica importante é em relação a como ter mais aderência na hora do banho. É muito comum a gente usar o tapete antiderrapante, que é uma dica legal. Mas se você está entre comprar um tapete ou usar qualquer outra coisa, eu acho que é importante pensar também a possibilidade da fita. A fita de lixa, que a gente pode colocar no banheiro, porque ajuda a ter mais aderência na hora do banho. E o que é bom? Porque na hora que começa a soltar é o tempo de trocar. E muitas vezes, o que acontece? A gente tem um tapete, a gente não observa a questão de trocar esse tapete e esse tapete às vezes escorrega. Então, a fita ela é importante, ela tem uma aderência maior, né? Vai segurar melhor meu pé e eu vou saber trocar na hora que ela começa a soltar, tá bom? Toma banho seguro. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, porque na volta a gente vai te ensinar a transformar sua casa num lugar mais seguro. E vamos conhecer também um exemplo de casa acessível. É já, não sai daí não. Queria uma casa onde eu pudesse circular com liberdade, com tranquilidade, com segurança. Então ela foi projetada nessa proposta. Gente, eu estou com o Felipe, que é arquiteto, com o Manuel, que é consultor e que presta serviço ao escritório de arquitetura do Felipe. A empresa ela é uma empresa de consultoria em acessibilidade e inclusão. A união com o LASO, o escritório LASO, foi quando a gente começou, imaginei eu uma casa acessível e fui buscar os guris, que para mim eles são guris muito legais, de cabeça aberta, e aí a gente projetou junto eles projetaram, eu dei a consultoria. Ele também trouxe a vivência de cada um. Ele apresentou a gente usuários de cadeira de roda, pessoas cegas, surdas, e com isso a gente foi aprendendo com elas também para ir além da norma, o que cada pessoa necessariamente precisa. Dito isso, então, gente, explica o que é que a gente veio fazer aqui na Tupã. A gente veio mostrar alguns materiais seguros e acessíveis para qualquer pessoa poder usar. Então se liga que agora, ó, é com eles, tá? Esses aqui são os pisos táteis. Esse aqui preto, com as listras, é chamado de piso direcional. É ele que vai guiar a direção para o cego percorrer o caminho, como o Manuel está fazendo agora. A bengala dele fica entre as listras do piso. E esses aqui é para qualquer momento que ele precisar tomar alguma decisão, que é chamado piso de alerta. Ele também avisa se tem obstáculo no meio do caminho. Esse piso é um tipo muito específico. Para casas e lojas, a gente indica pisos antiderrapantes para evitar escorregamento de idosos, ou não só idosos, mas qualquer tipo de pessoas. Para as portas, a gente evita maçanetas do tipo redondas, porque elas são bem mais difíceis de acionar, diferente das maçanetas do tipo de alavanca, que com o próprio peso, se a pessoa tiver pouca força na mão, com o próprio peso dela, ela já aciona. O mais indicado para
restaurantes, em ambientes comerciais, seria esse modelo aqui, que ele é um pouquinho mais alto que a bacia convencional e não tem o espaço na frente. Esse espaço aqui acaba dificultando a passagem do usuário em cadeira de roda. Quando ele vai passar para a bacia, muitas vezes a perna dele acaba enganchando aqui, ou seja, a gente tenta evitar esse modelo. A gente só usa em caso hospitalar ou quando o usuário precisa, realmente está precisando desse modelo. Em relação à pia, esse modelo aqui é ótimo porque ele facilita qualquer pessoa passar. Ele tem um livramento embaixo que facilita também o usuário de cadeira de roda se aproximar dela e fazer sua higienização. A questão do racionamento automático, tem muita gente que não tem tanta força para acionar. Então, quando uma pessoa tem uma mobilidade um pouco mais reduzida, a gente ou coloca de sensor ou coloca o modelo de alavanca, com uma alça maior, que com qualquer parte do corpo também ela pode acionar a água do jeito que ela desejar. Essas barras é importante ao redor de uma pia. Uma pessoa tetra, por exemplo, ela apoia com o peso também para alcançar a torneira e lavar as mãos. Ou uma pessoa idosa que chega e tem como se fixar sem ter o risco de perder o equilíbrio e poder lavar aqui, se apoiar também. Além da barra que o Manuel falou, a gente pode também botar uma na vertical, que para pessoas com muleta ou então com idosas poderem segurar enquanto estão lavando a mão ou então usando o mictório ou a bacia sanitária. Elas conseguem ficar mais firmes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o recado. Quando a gente pensa numa casa acessível, na verdade é uma casa confortável e segura para todo mundo. Eu expanderia o teu conceito não só para casa, mas para qualquer ambiente, principalmente ambiente público, e ter como parâmetro o desenho universal, né? Que é uma proposta, uma metodologia que diz, opa, quando tu for fazer este teu projeto, imagina que existe a diferença e a singularidade das pessoas. Era esse o recado que eu deixei. Da Tupã, o Manuel nos convidou para conhecer a casa dele, que é exemplo de acessibilidade. Já na porta de entrada, o número do apartamento, bem maior que o convencional e em alto relevo, facilita quem tem problema de visão. A casa é bem espaçosa e confortável. E foi toda planejada não só para o morador, que aos 11 anos perdeu a visão por conta de uma doença degenerativa. Manuel adora receber os amigos. Que queria uma casa onde eu pudesse circular com liberdade, com tranquilidade, com segurança. Então ela foi projetada nessa proposta. E como eu tenho amigos e amigas, usuários de cadeira de rodas, muletas, então eu tinha que propiciar a esses meus amigos, meus visitantes, uma condição também igual. Essa casa, qualquer pessoa, independente da condição de usar cadeira de roda, muleta, andador, ele vai na casa toda. Ele circula numa boa. O tapete da sala serve como referência para uma caminhada segura, sem o auxílio da bengala. Para mim, ele é uma referência, né, estética, evidentemente, para compor o ambiente, mas é fundamentalmente para me dar indicação para eu não chutar o centro, certo? Para eu não meter o pé aqui, passar o pé aqui embaixo e machucar quando eu estou descalço. Então, ele é referência para a minha locomoção. Sair daqui para ali, passar aí atrás numa boa, né? Porque eu prezo muito a minha liberdade, como eu já falei. E eu ando, dentro da minha condição, numa marcha razoavelmente rápida. Tâmara foi uma das arquitetas responsáveis em transformar o apartamento de Manuel num ambiente seguro. Para isso, foi importante pensar em todos os detalhes. Quando a gente pensa em acessibilidade e design universal, que é um termo mais adequado, né, que quer trazer o assunto da inclusão, é importante a gente levar em consideração o acesso, a circulação, a aproximação da pessoa quando quer alcançar algum elemento no ambiente. Então, a gente precisa estar sensível a todos esses detalhes, assim. É importante a gente levar em consideração a largura das portas, que tem que ter, no mínimo, um vão de 80 centímetros. A altura dos interruptores, com 90 centímetros, é o adequado, né, para uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas, para uma pessoa de baixa estatura, um anão, uma criança. As quinas boleadas ou abauladas,
são fundamentais, assim, em qualquer processo, porque tem vários lugares na casa que podem ser circulação, ainda mais os apartamentos que são tão pequenos hoje, né? Então, nem precisa a pessoa ser idoso e tudo, mas às vezes a roupa engancha, vai livrar até uma pessoa distraída de um acidente, entendeu? Então, são itens que a gente precisa levar em consideração, assim. O sofá, ele pode não ter um dos braços, que já favorece uma pessoa que é usuária de cadeira de roda fazer a transferência da cadeira para o sofá, e aí todo mundo pode usar o espaço. É importante que ele seja liso, que a espuma seja densa. Precisa ter um contraste entre a parede e o piso, por exemplo, porque se a gente tem um piso e uma parede da mesma cor, uma pessoa que tem baixa visão, ela não vai identificar. Então pode ser que ela tenha esse acidente mesmo, que bata na parede, entendeu? O contraste entre os móveis e o piso também é importante, é interessante. São itens que não requerem, não são onerosos, né, para a gente colocar no projeto de arquitetura. Acessibilidade é bom para todo mundo. Eu sempre pergunto, você prefere subir uma escada ou uma rampa? Tá? Então facilita desde o bebê, o carrinho de bebê, vou passear com o meu bebê no prédio, então se tem um batente, eu não posso botar uma rampa para que a coisa fique mais confortável para todos. TV Mãos à Obra vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho vamos mostrar como cores e texturas podem ajudar na questão da acessibilidade e as nossas dicas do quadro Faça Você Mesmo. Já, já. É uma dica maravilhosa, simples, fácil e barato de fazer para o Dia dos Namorados. Aproveitem, corram e vão fazer, que é bem fácil. TV Mãos à Obra está de volta. Você sabia que cores e texturas podem ajudar na questão da acessibilidade? Se liga nessa dica aí. Olá pessoal, quando o assunto é acessibilidade, a escolha das cores não é só um fator estético, é preciso escolher a cor certa para facilitar a vida da pessoa com deficiência e seus familiares. E no programa de hoje estamos com a arquiteta e especialista em acessibilidade Bárbara Cereja, que vai estar nos dando dicas de como montar esse ambiente ideal. Tudo bom, Bárbara? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bárbara, a acessibilidade vem tomando um grande espaço na arquitetura. E como utilizar essa acessibilidade a favor das pessoas que tanto precisam? Acessibilidade é um dos princípios da inclusão social. Então, quando a gente proporciona um espaço inclusivo, que atenda, que abrigue, que permita o acesso a todas as pessoas, esse espaço é acessível e ele é inclusivo. Então, a acessibilidade tem que ser pensada desde o início da concepção de um projeto, né? Porque hoje em dia, o último dado que a gente tem é que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso a gente não está falando de pessoas idosas, pessoas obesas, pessoas com mobilidade reduzida, temporária, que é um peladeiro de plantão, que precisa, né, operar o joelho, fica um tempo de cadeira de rodas. A gente não está considerando essas pessoas. Imagina se a gente vai agregando o percentual de todos eles, né, crianças também, todo mundo que precisa de acessibilidade. A gente tem aí muito mais do que 50% da população. Né? Então, a acessibilidade hoje não é para uma minoria, mas sim para uma maioria. Como a escolha das cores pode ajudar uma pessoa com deficiência? A gente pode falar diversos exemplos, entre eles uma pessoa idosa, né, que por natureza uma pessoa idosa já vai perdendo um pouco a visão. Então ambientes claros, né, com cores mais claras ou clean, como popularmente é mais conhecido, favorece a esse tipo de pessoa. Né? Pessoas com autismo, eles têm problemas com muitas cores, muito colorido, muita informação. Né, também pode causar alguma mudança de comportamento, né, nessa pessoa. Pessoas com baixa visão, né, eles precisam dos contrastes de cor. E o que é contraste de cor? É o claro com o escuro. Né? Algumas cores apresentam contraste de cor juntas. Então, por isso que um piso tátil, ele precisa ter contraste de cor, porque ele não é só para a pessoa cega. Se fosse só para a pessoa cega, ele poderia ser da mesma cor do piso. Né? Mas dentre as deficiências visuais, tem as pessoas com baixa visão. Né? E essas pessoas precisam de contraste. Então, os pisos táteis, que muitas vezes são disfarçados, eles precisam ser evidenciados também para favorecer a essas pessoas. Bárbara, eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto de acessibilidade desta casa. Esse projeto foi bem desafiador, né? A gente tem uma moradora que é uma idosa com Alzheimer.
Então a gente sabe que ao longo do tempo ela vai ainda perder mais mobilidade, né? Ela já está usando cadeira de rodas. E a casa tem 3 pavimentos, né? Tem um semi-enterrado, tem o térreo, que é esse onde a gente está, que já é acima do nível da rua, mais ou menos 1,5 m. E tem o último pavimento, o pavimento dos quartos, que é onde fica a suíte dela há 30 anos, né? E o desafio maior é, pessoas com Alzheimer têm que ter uma rotina preservada, né? Isso foi muito conversado com todos os profissionais envolvidos, né, no cuidado dessa idosa. E aí a gente chegou à conclusão que tirá-la desse quarto seria prejudicial. Ela poderia ter uma involução muito grande. E aí começou o nosso maior desafio, né? Como resolver essa demanda toda de pavimentos, fazer com que ela continuasse usando o quarto no último andar, né? E com essa altura toda. E aí a solução que a gente encontrou foi a instalação de 2 plataformas, uma que vencesse o nível semi-enterrado, o nível da rua até o térreo, e outra que fosse instalada internamente da sala do térreo até a sala da sala de TV do primeiro andar, que é o nível do quarto dela. Então a única alteração de rotina seria, ela não usaria mais a escada, até porque ela já estava com muita dificuldade. Além de outras soluções, que o acesso ao jardim, que era um ambiente que ela amava sempre, toda tarde, né, e no fim de tarde para lá, e era uma escadaria, a gente resolveu com a rampa, né, ficou uma rampa imensa. A tinta de apiso vem em cores de sinalização, que pode ser utilizado na pintura de rampas e também em ambientes urbanos. Essa tinta possui quartos na sua composição, que deixa o piso áspero, antiderrapante, ideal para esse tipo de condição. Para a parede que era verde, a Bárbara buscou uma alternativa muito prática, a tinta Uma Demão da Ikine. Com apenas uma demão, ela cobriu completamente a parede. Bárbara, eu gostaria de agradecer imensamente a tua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Esse programa já está disponível no Facebook e no YouTube. E a Bárbara deixou uma dica toda especial. Agora lápis e papel na mão, porque chegou a hora do nosso quadro Faça Você Mesmo. Olá, eu sou Dora Azevedo e hoje o Faça Você Mesmo é comigo. Eu sou instrutora aqui na loja Irmãos Aluli, onde temos diversos cursos. E antes de começar o que eu vou passar para vocês hoje, deixa eu falar um pouco sobre essa questão da acessibilidade, que aqui na loja Irmãos Aluli levamos muito a sério. Nossa sala ela é totalmente acessível. Nossas mesas ela tem uma altura que encaixa a cadeira de roda. Inclusive a largura da porta é justamente para que dê acesso ao cadeirante e passar confortável. E como o assunto é acessibilidade, eu escolhi algo bem simples de fazer, onde qualquer pessoa com deficiência motora, um idoso, um cadeirante vai fazer, e é bem simples, que é o sabonete líquido. E vou escolher uma base perolizada para deixar esse sabonete bem bonito. Ele vai ficar com um efeito cintilante. Vamos lá? Aí vamos precisar de um becker. E aqui de um becker menor, que é para a gente medir a quantidade exata. Eu vou colocar 50 ml dessa base. Em seguida, vamos diluir com a água desmineralizada. É necessário essa água desmineralizada porque ela não contém os sais minerais, então é perfeita para fazer o cosmético. Para cada 50 ml da base, eu vou colocar 4 vezes a mesma medida de água, então eu vou colocar 200 ml de água. E agora vamos misturar até essa base se diluir por completo. Agora, com a base já diluída, vamos colocar o corante. São apenas gotinhas, vai colocando aos poucos e misturando até atingir a cor que você deseja. Aqui eu usei a cor magenta. Agora vamos à parte mais importante, que é o aroma. Para essa quantidade aqui eu vou colocar 10 ml. Esse frasquinho aqui já contém 10 ml da essência. Vamos agora, para finalizar,
dar consistência a esse nosso sabonete. E para isso a gente vai usar o anfótero, que é um espessante. Não existe uma quantidade exata. Você vai colocando um pouco, pode começar com uma colher de sopa e vai mexendo. À medida que você vai mexendo, você vai ativando essa consistência. Quando chegar na consistência desejada, você não coloca mais anfótero. E a consistência ideal é de um sabonete bem cremoso. Ele não pode ficar bem líquido, como se fosse água, e ele não pode ficar muito duro, muito consistente, como se fosse um gel. À medida que você vai mexendo, você já percebe que ele já vai atingindo essa consistência. O bastão já vai ficando mais pesado e ele já vai ficando mais lento aqui na hora que a gente está mexendo. E aí ele já atingiu aqui uma consistência de um sabonete líquido. Pronto, já terminamos o nosso sabonete. Agora vamos envasar e aí vocês vão poder decorar essa embalagem da forma mais criativa que vocês imaginarem, porque a embalagem também é a alma do negócio. Olha que bonito que ficou o nosso sabonete líquido. Ele fica com esse efeito perolizado. Uma dica também importante é que você, antes de envasar, de preferência, deixa ele descansando uns 10 a 15 minutinhos, que é para não ficar com essa espuma aqui perto da boca da embalagem. E lembrando, é uma dica maravilhosa, simples, fácil e barato de fazer para o Dia dos Namorados. Aproveitem, corram e vão fazer, que é bem fácil. Bom, gente, TV Mãos à Obra fica por aqui. A gente se encontra no próximo sábado ao 12h30. Manda sugestão pra gente, participa do nosso programa através desse e-mail aqui, ó. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.